Olá, pessoal! Hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória de vida para vocês entenderem um pouco por que eu tô abrindo esse canal também. Tem um objetivo bem legal, não só de ajudar as pessoas, né? Quero ajudar, eu quero transformar com os meus conhecimentos e os que eu estou adquirindo. Então, eu fui estudante de Direito, trabalho há 14 anos como escrevente de registro imobiliário no cartório de imóveis. Sempre gostei da área da psicologia, mas na época que eu fui fazer faculdade, opinar pela faculdade, o direito tinha um leque expansivo para que eu pudesse me colocar na área do profissional, né? E de fato, né, eu fui aquela estagiária do CIE e eu fui para o Tribunal de Justiça, trabalhei no fórum por algum tempo, eu fui estagiária em ensino médio e ensino superior, e isso acabou me cativando, e aí eu fiz pós, mas a psicologia sempre estava muito presente, né? Eu via alguns delitos, alguns crimes, eu sempre gostei muito de penal, e aí eu queria entender a mente da pessoa, eu não queria entender o crime, defender ou não, né, diminuir pena, essas coisas não. Eu queria entender o que se passava na mente daquela pessoa para praticar aquilo. E aí, o que aconteceu? Depois de alguns anos, eu quis engravidar e eu engravidei de gêmeos. Eu tenho 2 meninos de 2 anos. Porém, eu passei por algumas dificuldades. Eles foram prematuros extremos, eu tive eles com 5 meses, né? E aí começou a jornada mãe UTI neonatal. E você ser mãe UTI neonatal, desculpa, é uma coisa muito, muito, assim, louca, vamos dizer assim, em termos chulo, porque são muitas emoções. Você acabou de ter o bebê, ou os bebês no meu caso, tem todo aquele negócio de deixá-los lá na UTI neonatal, não conseguir sair. Eu fiquei 32 dias internada antes de segurar, para tentar segurar eles, antes de tê-los. Então, um mix de emoção, né? Um mix de emoções. Os hormônios à flor da pele, medo da depressão pós-parto, enfim, graças a Deus passamos todas essas dificuldades, mas com isso eu aprendi muito e fui buscar orientação, muito além de um profissional. Eu fui buscar a teoria, eu fui buscar o conhecimento. Com o passar do tempo, eu fui adquirindo experiência e fui entendendo todo aquele sentimento que eu tinha naquela situação e como eu conseguiria ressignificar, que é muito da psicanálise. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber o que acontecia na nossa mente, no nosso cérebro. O que eu estava sentindo, por que os meus comportamentos eram aqueles e de algumas pessoas, de algumas mães, eram diferentes. E isso tudo foi me encantando. Então, eu não falo que eu sou psicanalista, eu sou estudante de neuropsicanalismo, porque eu vou viver estudando, porque é uma área fantástica que eu amo muito lidar. Só que com isso, a gente não aprende só para nós, né, autoconhecimento. A gente também consegue entender algumas outras pessoas. E não é que a gente fique mais calmo, mas a gente consegue entender o porquê que aquela pessoa reage daquela forma com você em determinada situação. Não só a UTI neonatal me fez abrir esse leque, essa minha mente, e que eu, de uma disciplina que eu já era encantada, mas são situações diversas que a gente tem durante o dia que a gente nem percebe. A gente tem que ter inteligência emocional hoje no trabalho. Hoje existem muitas crises de ansiedade, que a gente vai falar muito aqui. Traumas de infância que vêm e você, assim, nem percebe. Quem não tem o conhecimento teórico, o estudo, não entende que uma coisa que aconteceu lá na infância, ele carregou, né? E aí a gente não, eu digo que a psicanálise, a terapia, a gente não
vai apagar o seu trauma, não vai apagar aquela, mas a gente vai ressignificar para que você viva da melhor forma possível e de uma maneira mais leve, mais tranquila. E por isso que meu canal é ciência, alma e mente, né? Ciência, mente e alma, porque a gente vai tratar todas as áreas, né? Tanto da ciência, que é muito importante, da mente, obviamente, mas da alma também. No entanto, que eu fui estudar não só a psicanálise, não só a ciência, mas eu fui buscar nas religiões, na energia, na terapia holística, né, de cristais, de energia, onde você tá ali, para você, tudo para transformar de forma única, né, e tentar aí ressignificar ou, ou pelo menos contribuir para ressignificar pelo menos um pedacinho ali da dificuldade que a pessoa, do problema que a pessoa está passando, né? Que a gente passa muitos na vida, muitos, né? Alguns muitos, outros poucos, mas o sentido é que a dor do outro não é menor que a sua, né? Não é só porque eu sou uma mãe, eu tenho neonatal por 5 meses, e a minha dor, ela não invalida e ela não é maior ou menor que uma que nunca foi, ou que foi, e que passa por alguns outros problemas, e graças a Deus, os meus filhos são saudáveis, estão bem, né? Então não tiveram intercorrência, foi só ali a prematuridade, ganhar peso e maturar os órgãos, né? Que eram muito. Mas graças a Deus não tiveram intercorrência, cirurgia, nada. Mas cada ser humano é único, cada criação é única, você é único. E é isso que nem tudo que eu vou falar vai fazer sentido para você, vai ser para você, vai dar certo para você. Justamente por isso que existem também vários terapeutas. Tem paciente, cliente, eu gosto de chamar de cliente, mas tem paciente que gosta de ser chamado de paciente. Mas que eles me procuram, já procuraram outro profissional, mas não é porque o outro profissional é ruim, é porque é ligação. Então, às vezes, vai passar por mim e não tem essa ligação, né? E terapia é isso, por quê? Porque a gente vai mexer no íntimo, a gente vai mexer no passado, a gente vai mexer na infância, a gente vai mexer em várias áreas muito íntimas e que você tem que ter uma certa. Então, nós vamos mexer numa área muito, muito íntima. Então, é necessário ter uma ligação ali entre paciente e terapeuta, da mesma forma que um médico, às vezes você vai no médico e fica assim, não confia muito no que ele falou. Tudo isso é energia, uma troca de energia. Então, é isso. Por enquanto é isso, é a minha apresentação. Foi um pouco extensa, mas eu vou fazer vídeos curtinhos, hum, geralmente de historinha, para reflexão. E aí a gente vai se falando e vamos aí, vocês podem comentar temas que gostariam de analisar, de saber do que está acontecendo mais ou menos. Lembrando que como a gente está pela internet, eu não tenho a planilha de vocês, eu não sei como que foi, eu não trato. Eu sempre, as tratativas vão ser genéricas, mas como eu já disse, cada ser humano é único, pode ser que o que é genético não seja. Beijo, fiquem com Deus e vamos nessa caminhada.